Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Estamos gravando o nosso podcast excepcionalmente numa segunda-feira, para falar sobre o grande evento dos últimos tempos que aconteceu na semana passada e seguirá acontecendo, tendo consequências daqui para frente. Porque o mundo foi chacoalhado na quarta-feira passada pelo anúncio feito pelo presidente norte-americano do que ele chamou de Dia da Libertação. Foi marcado por um conjunto de tarifas supostamente recíprocas, que, pela magnitude, constituíram um verdadeiro tarifaço. As medidas foram, de fato, muito mais severas do que se imaginava. E, se mantidas, elas representarão um enorme choque na economia mundial. Se, por outro lado, forem acompanhadas de uma escalada de retaliações recíprocas, o choque será ainda maior, obviamente. Nós tivemos um vislumbre disso com as reações dos mercados à retaliação por parte da China na sexta-feira última, né? E hoje, quando o Trump anunciou que escalaria numa nova retaliação à China por conta, né, do que ela anunciou. Só para tomar um indicador, o S&P, principal indicador, 500, principal indicador do mercado acionário americano, já teve uma queda de 12% da quarta-feira para hoje há pouco. E hoje os mercados estão numa espécie de pânico, né? O Lixa vai falar sobre isso, então nem vou tocar nesse ponto atual, deixo aí para o Lixa mais adiante comentar. Mas queria continuar dizendo o seguinte, que mesmo que haja um recuo nos níveis tarifários, é certo que a gente está diante de uma guinada na ordem econômica mundial com grave retrocesso no chamado processo de globalização. Entrevista de hoje, no jornal Valor Econômico, o Pascal Lamy, ex-diretor da OMC, diz que a infraestrutura da globalização estava preservada, referindo-se a portos, aeroportos, satélites, embarcações, cabos submarinos, etc. A questão, no entanto, é que a superestrutura ideológica e política que envolve essa infraestrutura foi grandemente danificada. Nós estamos passando de um mundo onde predominava o multilateralismo para um mundo marcado pelas relações bilaterais, que, na melhor das hipóteses, levará a acordos mais ou menos protecionistas, e, na pior das hipóteses, a guerras comerciais. Um mundo onde as considerações de segurança, considerações políticas, de caráter nacionalista, etc., predominam sobre considerações de eficiência e bem-estar econômico. Isso pensando a nova ordem internacional, mas no curto prazo há uma total incerteza em relação aos desdobramentos próximos da economia mundial. E essa incerteza tende a paralisar em toda parte, aqui no Brasil, no mundo inteiro, decisões de investimento, de contratação, de produção, e tudo isso pode jogar a economia mundial numa recessão. De um lado, foi relatado pelas autoridades americanas que mais de 50 países já procuraram o governo americano para negociar. Por outro, o que está prevalecendo até o momento são iniciativas de retaliação. O que vai prevalecer disso tudo, né? Há muitos jogadores no tabuleiro, né, mundial, muitos governos, cada um enfrentando situações específicas, enfrentando incentivos diferentes para entrar em negociação ou em conflito, né? E dependendo de qual tendência prevalecer, nós vamos ter cenários muito diferentes para a economia mundial, né? Embora em nenhum deles eu acho que o mundo escape de uma desaceleração ou mesmo retração econômica.
Enfim, há muitas questões fundamentais que emergem desse choque. E seriam necessários muitos podcasts, vão ser necessários muitos podcasts para poder tratar de todos eles. Eu vou destacar aqui, só fazer um destaque para dois desses temas, dessas questões que emergem. Né? A primeira questão refere-se às consequências, que eu já comecei a falar, na verdade, refere-se às consequências de curto prazo para a economia internacional, sobretudo naquilo que pode ter mais impacto sobre a economia brasileira. Se refere ao nível de atividades, eu já falei aqui sobre a tendência para desaceleração, é mais ou menos um consenso que existe sobre isso. Mas há um outro aspecto muito relevante para nós, que é o seguinte, que diante das barreiras para a entrada no mercado americano, produtores no mundo inteiro vão tender a redirecionar suas vendas para os demais mercados, né? E levando a um acirramento da concorrência que provavelmente terá efeitos de queda da inflação global. Não estamos falando da inflação nos Estados Unidos, estamos falando no mundo, né? É, inclusive lideradas por queda de preços de commodities, mas também de produtos industrializados, né? É, isso é, obviamente, algo que pode vir a ter um efeito positivo para o Brasil neste momento conjuntural específico. Alguns têm se referido à possibilidade de aumento de preços de produtos, indo na outra direção, né? A possibilidade de aumento de preços de produtos agropecuários, se houver uma restrição por parte de muitos países ou blocos econômicos às vendas externas de produtos norte-americanos. Eu não acredito que isso venha ser importante ou compensar a tendência anterior, que eu falei de redução de preços, ou redução de inflação, e, além do que, não é isso que está acontecendo até agora. Até agora, a tendência são os preços das commodities caírem. Por fim, em termos ainda do desempenho de curto prazo da economia mundial, como o nível de incerteza sobre o futuro deverá nos acompanhar por muito tempo, pode-se esperar que uma das consequências disso seja um aumento da aversão ao risco e da retração dos fluxos de capitais para economias emergentes, em prol de uma fuga para a qualidade. Né? Isso é algo bem provável de acontecer. E, se isso for, poderemos ter também pressões adicionais sobre as moedas das economias emergentes. Para terminar aqui a minha participação, eu queria fazer aqui alguns comentários sobre consequências para a economia brasileira, é, dizendo o seguinte, que essas consequências também são muito incertas e vão depender, a meu ver, de dois fatores. A reação do governo brasileiro às tarifas, às iniciativas do Trump e a reação dos demais governos. No que se refere à reação do governo brasileiro, digamos que ele nem retalie e nem aumente tarifas, nem retalie o governo americano, os Estados Unidos, né? E nem aumente tarifas contra os novos competidores, porque vai haver muito provavelmente, uma inundação dos mercados, inclusive do mercado brasileiro, né? Nesse caso, eu acho que a tendência vai ser uma desaceleração maior da economia brasileira, pela, enfim, entrada de outros competidores tomando partes do mercado brasileiro e do mercado externo brasileiro também. E mas com um lado benéfico, que é a redução das pressões inflacionárias, que é um problema hoje no Brasil. O segundo cenário é se o governo retaliar os Estados Unidos e criar barreiras aos novos competidores para tentar proteger o mercado doméstico para os produtores domésticos. Nesse caso, a gente vai ter um encolhimento do comércio exterior brasileiro, aumento da inflação, aí provavelmente a gente não se beneficiaria dessa tendência à redução da inflação mundial, e talvez uma desaceleração um pouco menor do nível de atividades, da qual a gente não vai escapar, mas aí pode ser menor, porque você está preservando
um mercado para produtores domésticos. Isso talvez possa acabar sendo um tiro que sai pela culatra, mas aí já entramos num outro tema. Mas eu falei que a consequência para a economia brasileira ia depender da reação do governo brasileiro, mas da reação dos demais governos também. E aqui eu vou mencionar só duas possibilidades, tá? São inúmeras, mas duas possibilidades. Uma, que predomine o que a gente poderia chamar de uma política de apaziguamento. Vamos apaziguar lá os Estados Unidos, o Trump, a fera, né? É, Fazendo o quê? Vamos fazer ofertas que sejam atraentes para os Estados Unidos. Por exemplo, o que é muito comum nesses casos, nesse tipo de negociação, vamos oferecer de comprar mais produtos americanos, né? Isso é uma possibilidade, em troca do Trump baixar as tarifas. Então, isso aí é uma coisa que eu não tenho visto se falar, mas que pode acontecer. E aí, nesse caso, você teria, ao contrário do cenário que tende a predominar enfim, nas análises que tem saído aí nos jornais, etc., tenderia a acontecer o seguinte, quer dizer, o Brasil perder mercado para os Estados Unidos, não ganhar o mercado porque o cenário básico que as pessoas estão fazendo em geral é o seguinte: não, a China não compra mais dos Estados Unidos, o Vietnã, não sei o que, não compra mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, e aí abre-se a Europa e abre-se um mercado grande para o Brasil. Mas se houver essa política de apaziguamento, pode ser o contrário, né? Então, essa é uma possibilidade. A outra é uma política de retaliação por parte dos demais países. Aí sim, como é o caso que eu estava falando agora da China, etc., de repente não comprar mais, ou comprar muito menos dos Estados Unidos e abrir um espaço para as exportações, principalmente exportações agropecuárias e de minerais brasileiros, né? Então, abre-se aí um espaço concreto para o Brasil. Isso é uma oportunidade que pode surgir, mas que surgirá exatamente se o desdobramento for o pior possível, que é o mundo de guerras comerciais e retaliações. Então, eu vou parar por aqui, vou passar aqui a palavra, nesse momento, para o Lixa, que vai falar deste dia turbulento, né, de um episódio específico, e depois a gente pode voltar a alguns desses temas que eu coloquei ou até a outros. Lixa. Obrigado, Francisco Eduardo. Então, fazer um comentário sobre a crise financeira, digamos, um aspecto bem do dia, não? Assim, de curtíssimo prazo que está acontecendo hoje. A gente vê que a partir da quarta-feira, 2 de abril, a volatilidade aumentou em todos os mercados, exacerbou a incerteza também que existia. E o que aconteceu basicamente é que a percepção inicial é que aconteceria uma redução das perdas futuras, aconteceria um aumento das perdas futuras das empresas, não? As empresas perderiam de obter lucros no futuro e isso afetou o preço das ações já na própria quarta-feira, não? Que foi o anúncio no final do dia. O que a gente vê nos dias seguintes, quinta e sexta-feira, uma queda no preço das ações, Nasdaq, S&P, Dow Jones, e em valores muito elevados, tá? Basicamente acima de 5% por dia, tá? Isso aconteceu na quinta-feira e se repetiu depois na sexta-feira. eh, os mercados americanos ficaram perto de ter um circuit break, não? Ou seja, uma suspensão dos negócios se alcançasse 7% da perda em um dia. Basicamente, se considera que na semana passada, nos mercados americanos, as perdas financeiras
possam ter chegado acima de 5 trilhões de dólares, não? 6 trilhões de dólares, não? Em uma semana. Eh, o que significa, é claro que essas são perdas nacionais, tá? Já podem ter bastante lucro dentro anteriormente, os agentes econômicos podiam ter lucrado, mas muitas instituições financeiras, fundos de pensão, empresas que estão muito alavancadas, sofreram fortes perdas, tá? E as próprias empresas da área de tecnologia que perderam um patrimônio significativo, tá? Vão ter algumas dificuldades de financiamento ou na negociação de novos lançamentos de ativos, não? Ações ou dívidas. Isso que aconteceu semana passada continuou hoje de manhã, as perdas continuaram acontecendo na Bolsa de Valores de manhã. Provavelmente a gente está perto, os mercados americanos estão perto de declarar o bid market, não? O mercado descendente, porque quando você está 20% abaixo do último pico, então você já está nessa situação de bear market. E estamos próximos disso. Tá? Existe uma grande insatisfação entre os agentes financeiros em Wall Street, alguns pesos pesados do mercado, como Jamie Dimon, que é do JP Morgan, Bill Ackman. Bill Ackman apoiou abertamente o Donald Trump nas suas políticas iniciais, ficaram muito críticos sobre a instabilidade financeira que está acontecendo nos mercados e nas perdas de capitais que estão acontecendo, tá? Um bom indicador nestes momentos é o índice VIX, não? É chamado o índice do medo, não? O índice de temor. Quando esse índice está acima de 30 pontos básicos, não 30 pontos básicos, se fala que existe uma volatilidade alta, tá? Sexta-feira, esse índice chegou a 40 pontos, tá? Então, estávamos bem acima do que seria volatilidade alta. Mas hoje, passou dos 50 pontos, não? Que já significa, 50 pontos do VIX significa pânico financeiro, tá? Uma hora atrás, uma hora e meia atrás, ele estava em 55 pontos básicos e tinha chegado a 60. O que significa de que, neste momento, as bolsas estão em queda livre e os agentes econômicos estão começando a falar abertamente em Wall Street que só o governo americano, não seja o secretário do Tesouro, seja o presidente do Banco Central, não, do Federal Reserve, podem segurar essa queda, não? Ou seja, é claro que é um momento especial, essa volatilidade pode se reduzir nos próximos dias, mas de qualquer forma, a percepção que se tem no momento é de um certo caos que a gente não via desde, digamos, 2008, naquele mês de outubro de 2008, ou no começo do mês de abril de 2020, com a pandemia, tá? Isso obrigou, por exemplo, ao presidente do Federal Reserve, hoje de manhã, a chamar, a anunciar uma reunião de emergência. Ela foi marcada às 11h30 da manhã, horário de Washington, não? É uma reunião a portas fechadas e vão se discutir, basicamente, imagino eu, sobre questões sobre estabilidade financeira. Digamos, o tema hoje do Federal Reserve não é mais inflação esperada ou possível recessão da economia americana, senão uma questão muito mais imediata e acuciante, tá? Como é o crash na bolsa possível, não? Então, ou seja, o tema é estabilidade financeira. Começaram as apostas de que pode ter uma reunião extraordinária na semana que vem e já reduzir a taxa de juros, tá? De fato, quando a gente olha a curva de rendimentos, está se precificando um número maior de reduções de juros. Na semana passada se esperavam basicamente três reduções de 0,25 pontos básicos, não? E agora 0,25 pontos percentuais, desculpem, e agora está se subindo para 125 pontos básicos, não? Ou seja, cinco reduções.
E a primeira poderia ser antes da próxima reunião do Federal Reserve. A próxima reunião ordinária está marcada dia 7 de maio, tá? Mas pode ser que, não, que o mercado seja surpreso semana que vem com essa redução dos juros, tá? Então, é um momento de certo caos. Os mercados estão buscando que o governo americano, de alguma forma, consiga controlar esa manada, ¿no? Que está se delineando, ¿no? Esa explosión da manada e permitir a estabilidade financeira de alguma forma. É claro que está acontecendo o ponto que Francisco Eduardo destacou, está havendo uma fuga para a qualidade, o preço dos bônus americanos começou a aumentar agora de novo, isso está provocando uma redução das taxas de juros desses bônus, isso que está indicando também, tá? Teve um novo pedido hoje de manhã do presidente Trump para redução da taxa de juros, pressionando novamente o Fed. Então, essa é a situação, digamos, financeira que a gente está vendo neste momento, tá? É claro que alguns comunicados, nesse momento assim de certa caos ou turbulências, tá? As manifestações, são muito rumores, são muito importantes, tá? Então, qualquer decisão dos governos pode ser. Hoje de manhã, por exemplo, teve um assessor econômico, tá? O Kevin Hassett, eram por volta de 9 da manhã, e ele colocou lá no Twitter que poderíamos ter uma trégua de 90 dias em relação aos aplicação das tarifas por parte do governo Trump. É, e imediatamente os mercados se acalmaram, tá? Imediatamente acabou a volatilidade e teve uma certa trégua. Uma hora depois foi desmentido, dizendo que foi uma fake news, e os mercados entraram novamente em queda, tá? Então, estamos no terceiro. Então, o que mostra, não, a enorme volatilidade, a incerteza e o desconcerto que estão tendo entre as grandes finanças, não? Porque agora estamos falando de trilhões de dólares que estão sendo perdidos, tá? Então, esse é outro desdobramento da crise que se temia, tá? A provável provável pânico financeiro que poderia continuar. É claro que a manada pode se acalmar nos próximos dias e isso, de qualquer forma, teremos tido perdas substanciais por parte dos agentes financeiros. Então, era isso que eu gostaria de destacar, tá? No momento. Só para acrescentar algumas coisinhas aí, poucas em relação a tudo que já foi falado, até porque a gente tem muita incerteza, fica muito difícil dar alguma opinião, mas alguns artigos, alguns analistas, alguns economistas têm questionado, né, que como consequência disso tudo, lá na frente o dólar pode perder um pouco seu status de moeda de reserva. Hoje não é isso que está acontecendo, na verdade, como o Lixa colocou, uma corrida em direção ao dólar, e aí o que, claro, que os analistas e os investidores estão privilegiando é o Porto Seguro que, independentemente de qualquer coisa, garante uma liquidez àquela aplicação. E nisso, os mercados financeiros americanos são gigantes, são únicos no mundo, no sentido de garantir essa liquidez, essa possibilidade de venda de um ativo denominado em dólar no mercado americano e uma saída eventual do dólar, né? Então, esse status hoje, que embora comece a ser questionado, ele é muito garantido por uma condição muito especial da moeda americana, que é a garantia de liquidez, um pouco independente, eu vou dizer uma palavra um pouco forte, mas um pouco independente das perspectivas que se tenham em relação ao preço do dólar e outras moedas, que hoje está muito difícil. A gente até falar um pouquinho sobre isso. A gente está num contexto de extrema aversão global a isso, né? E que então eu acho que algo que o Trump tem, se por um lado ele quer garantir um saldo comercial positivo para a economia americana, isso pode levar a uma valorização do dólar caso, né, uma demanda firme por dólar não se manifeste, no sentido de ser a moeda de reserva.
Então, acho que tem aí também toda uma discussão pela frente, né, em relação à condição do dólar enquanto esse privilégio que ele tem no mundo inteiro em relação a todas as demais moedas. Mas é só para colocar mais um molho de incerteza na nossa discussão. Deixa eu colocar um último pontozinho aqui, porque nisso tudo, quer dizer, é muito importante pegar aqui o ponto que o Lícia levantou aí, que houve um momento durante a manhã em que os mercados tiveram um grande alívio porque houve essa notícia de que haveria aí um adiamento, né, uma trégua na aplicação das tarifas, né? Então, essa questão é uma questão que ainda a gente está se discutindo. Será que vai haver um recuo? Será que na hora que a economia formal vai haver um recuo? Será que isso aí vai para frente? Agora, a respeito disso, quer dizer, uma coisa que põe em dúvida essa ideia do recuo, pelo menos um recuo muito importante, é que é o fato de que existe uma estratégia que parece que está sempre muito presente, né, no discurso do Trump já há muito tempo, né, inclusive desde a campanha, e que também está presente nos seus assessores, né, que é a ideia de reindustrialização da economia americana. Né? Então, se for isso, não, vamos aguentar um tranco de curto prazo, etc., mas vamos reindustrializar essa economia. Né? Isso traz inúmeras questões. Né? A gente pode perguntar, por exemplo, será que, preservado esse espaço, a economia vai até ter um impulso positivo? Quer dizer, porque impulsos negativos a gente sabe que tem, né? São vários, né? Da incerteza ao aumento da inflação e corrosão da renda dos americanos, tudo isso vai ser recessivo. Mas será que essa preservação do mercado para firmas americanas levaria a um aumento da produção que pudesse compensar isso? Então, essa é mais uma das grandes incertezas que existe por aí. Eu coloco essa questão, não sei se alguém teria algum, alguma coisa a Eu acho acrescentar que a isso é esse respeito. fundamental, Francisco, para a gente tentar daqui para frente analisar e ver como é que isso vai se configurar, né? Porque se houver uma entrada enorme de investimentos diretos na economia americana, é uma coisa, mas se não houver, é outra coisa. Inclusive, isso tem repercussões para todo o resto do mundo, né? Então, aí a gente estará voltando a uma etapa lá de industrialização, sim, mas uma economia americana ainda mostrando força, mostrando crescimento e com impactos que a gente já está aqui discutindo sobre o resto do mundo, sobre a Tá? organização produtiva, né, em outras economias. Mas isso é um quadro. O outro quadro é se essa entrada de capital não acontecer, como é que isso vai se resolver? E quais as implicações disso para todo o resto? Isso é muito importante. Ou seja, nós Estamos ainda cheios de temos incertezas. muitos cenários CCCCC. É, diferenciados, né? infelizmente, é o que a gente tem hoje, né? Isso aí é o que a gente vai acompanhar daqui para frente. É. Bom, paramos por aqui e até o próximo podcast semanal do Grupo de Conjuntura. Até lá.